Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica Vicente e vou trabalhar o componente curricular de Ciências. Tema da nossa aula de hoje: os estados físicos da matéria e suas características. Primeiramente, o que é matéria? É tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço e pode, portanto, de alguma forma, ser medido. Trouxe aqui dois exemplos bem básicos para vocês. O gelo, ele está aqui ocupando uma superfície, né? E trouxe aqui também o ouro, né? Esse aqui é muito interessante, né? Eu gostaria muito de ter aqui um ouro, né? Mas por enquanto só na imagem. E aqui eu trouxe para vocês a definição de corpo e objeto. O que é um corpo? É uma porção limitada da matéria. No caso aqui, essa madeira, né, esse tronco de árvore, ele é um corpo. E o que é o objeto? É quando um corpo é produzido para uma determinada função. Então aqui eu tenho um banco. Qual que é a função desse banco? A gente sentar-se, descansar nele. Então eu peguei o corpo, que era a madeira, e eu transformei ele em um objeto que aqui vem representado pelo banco. E aí eu vou dizer para vocês que os estados físicos da matéria, ou posso falar os estados de agregação, são três: o sólido, o líquido e o gasoso, tá? E todas as matérias, elas vão apresentar esses estados. Geralmente, quando a gente fala em estados físicos da matéria, alguém já vai falar a água. Isso não serve só para a água. Isso é toda e qualquer matéria, tá? Eles vão ter o estado sólido, o líquido e o gasoso. Estado sólido: as substâncias representam forma definida e o seu volume não vai variar, tá? As partículas que constituem o estado sólido encontram-se ligadas umas às outras, de modo que não podem movimentar-se. Então aqui eu tenho uma matéria que está no estado sólido. O estado líquido: as partículas que constituem o estado líquido não estão unidas fortemente, elas já têm uma mobilidade, tá? E elas vão deslizar uma sobre as outras. As forças de atração entre as partículas estão suficientemente fortes para que não ocorra variação no volume, e as partículas dificilmente podem ser comprimidas. O estado gasoso: as substâncias apresentam densidade menor que no sólido e no líquido, ocupam todo o volume do recipiente que as contém, podendo expandir-se indefinidamente e são comprimidas com grande facilidade. Este comportamento pode ser explicado pelas forças de atração entre as partículas muito fracas, as quais possuem, portanto, alta mobilidade. E aí eu vou dizer para vocês que as mudanças de estados físicos dependem basicamente da quantidade de energia que esse corpo recebe ou que este corpo venha a perder. Então, para eu ter uma mudança do estado sólido para o líquido, eu vou precisar ganhar energia. Para eu sair do estado líquido e eu ir para o sólido, eu vou precisar perder energia. Então, é basicamente ou ganho de energia ou a perda de energia que vai fazer com que ocorra ali as mudanças, tá? E aqui eu vou dizer para vocês que nós temos 5 processos de mudanças de estado físico. O primeiro aqui é a fusão, tá? O que é a fusão? É a passagem do estado sólido
para o estado líquido. Então, eu tenho lá um cubo de gelo, eu retirei da geladeira e eu deixei ele no ambiente natural. Ele vai ganhar ali energia e ele vai passar para o estado líquido. E aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui, tudo isso aqui era gelo e agora eu já tenho aqui a água, né? Processo de fusão. Vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso, e eu tenho 3 maneiras disso acontecer: calefação, evaporação e a ebulição. O que vem a ser uma calefação? É a passagem instantânea do estado líquido para o estado de vapor. Qual que é o exemplo? Eu tenho uma superfície bem quente e uma gotícula de água cai sobre ela. O que que acontece? Automaticamente ela vai virar vapor. Então, no processo de calefação, ele é instantâneo, é muito rápido, tá? Processo de evaporação. O exemplo que eu trago para vocês é eu colocar uma roupa no varal para secar. Essa roupa, ela vai lentamente evaporando essa água. Então, esse processo aqui, ele vai ocorrer lentamente. E aí, o processo de ebulição se dá pela fervura da água e ele ocorre em tempo médio. Conforme essa água vai fervendo, eu tenho aqui o processo de ebulição. Também temos aqui o processo de liquefação ou condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, por meio de resfriamento. E aqui eu também tenho a solidificação, né, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, é o processo inverso da fusão. Da fusão eu passo do sólido para o líquido e de solidificação eu passo do estado líquido para o estado sólido. E aqui nós temos o processo de sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, quando eu sofro sublimação, eu não tenho ali o estado líquido, ele vai de um a outro. Eu saio diretamente do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Eu não tenho uma passagem ali no estado líquido. E qual que é o exemplo que eu trago para vocês? Naftalina. Naftalina é aquela bolinha que a mamãe coloca no guarda-roupa ou nas gavetas para deixar um cheirinho nas roupas, ou até mesmo para que as traças não entrem ali no guarda-roupa. Você deixa a bolinha, um tempo depois você vai mexer no guarda-roupa, a bolinha não está mais. Então ela era sólida e ela passou para o estado gasoso. E aqui eu trouxe um mapa mental para ficar fácil. Tudo isso que eu expliquei para vocês, olhando nesse mapa aqui, você consegue visualizar melhor. Então, eu tenho aqui o estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Toda vez que eu saio do estado gasoso para chegar até o meu estado sólido, eu vou ter aqui uma redução de temperatura. Toda vez que eu saio do estado sólido e eu venho para o meu estado gasoso, eu terei aqui um aumento de temperatura. E aqui nós temos, né, sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização, liquefação e a solidificação. E eu, né, gostaria muito que vocês desenhassem no caderno de vocês, porque desta forma fica bem fácil para a gente ter o entendimento da aula de hoje. E lembrando, isso aqui, gente, às vezes a gente trabalha muito com a água, mas ela serve para
todo e qualquer tipo de matéria, tá? A gente tem o estado sólido, líquido e gasoso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E vou deixar aqui um recadinho para vocês, tá? Sempre que possível, estando em casa, lave sempre bem as mãos com água e sabão, tá? Caso vocês tenham que sair de casa, leve o seu álcool em gel para que você possa estar higienizando as suas mãos, né? Para não estar transmitindo aí esse vírus. E nunca, gente, não deixa de sair de casa sem as máscaras, porque a máscara vai proteger a você e vai proteger também o outro. Muito obrigado e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.